Eu quero poder hoje falar um pouquinho sobre Jordão. Já que a segunda leitura que ora fizemos como leitura introdutória, ela arremete-me à inspiração de poder entender que este rio é tão importante, mas tão importante, que quando olho eu para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, a boca de Deus que fala, comunica, conscientiza o homem, vamos ser sabedores que o rio Jordão, ele é o principal rio da Palestina, nascendo no Monte Hermon, atravessando 2 lagos antes de desembocar no Mar Morto. Atravessa os lagos Rulé e atravessa os lagos da Galileia. Ele desemboca no Mar Morto. O Mar Morto, ele é chamado de morto porque não tem vida, não tem fertilidade. O Mar Morto, ele tem 37% de salinidade, enquanto qualquer outros mares que nós conhecemos possuem em média de 5 a 7% de salinidade. Qualquer pessoa que mergulha, não mergulha, ele boia aparentando o isopor pela quantidade de sal que possui o Mar Morto. Razões que se justifica dele terem outros nomes tais como... Mar Salgado. Lá termina e desemboca o rio Jordão. Somos sabedores pelo lado geográfico que o Jordão, vocês sabem, que ele possui em média de 30 metros. E com essa largura vai a sua profundidade de 1 a 3 metros por onde ele passa, fazendo muitas curvas. Entre estas curvas que nós conhecemos, ele está ou se encontra abaixo do nível do mar. Entre as curvas, estendendo-se por mais de 200 quilômetros, uma distância de 112 quilômetros, entre o lago da Galileia e o Mar Morto. Eu quero que vocês entendam e compreendam que se nós estudássemos um pouco mais, vamos descobrir que ao ele desembocar, terminar no Mar Morto, chega a 390 metros abaixo desse nível. Ao terminar no Mar Morto, você pode olhar, parar, pensar, dilactar, refletir, olhar para mim e dizer: pastor, por que falar tanto sobre o rio Jordão? Vamos entender que nós aprendemos sobre este rio, mas o que nos chama mais a atenção é de sabermos que este lugar foi o lugar escolhido por Deus para ser local marcado para a vitória de muitas pessoas. Se eu perguntar aqui hoje quem quer vitória, é a pergunta mais hipocrisia, banhada de ironia e demagogia, porque todo mundo quer vitória. Porém, se quisermos vitória, temos que passar pelo Jordão de Deus. Por isso eu fiz a terceira leitura, porque a terceira leitura fala: quem crê em mim, vai fluir algo para entrar no Jordão dentro de você. Já que a Bíblia tem a linguagem alegórica, literal, e a linguagem figurativa, vamos penetrar em uma revelação e entendermos que quando você abre a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5, e nos ater ao versículo de número 19 do capítulo 49, você vai entender que aqueles versículos falam de uma região a ser jordânica, ou seja, região do rio Jordão. Daí se dizer que eu vou citar para vocês 3 fatos de cara acontecido na onde? Na planície do rio Jordão. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, laureando do verso 10 ao verso 11, você vai entender quando Ló faz uma péssima escolha, escolhendo mal, olhando para a campina verdejante do rio Jordão, quando ele bate a mão no ombro do patriarca, o seu tio Abraão, dizendo: tio, é por aqui que eu vai o meu jornadear. E ele faz uma péssima decisão. Quando você olha para a Bíblia, o livro de Números, no capítulo 32, laureando o verso 31 ao 32, você vai ver quando Rubem e Gade pedem a terra de Gileade. Onde foi que aconteceu isso? Foi na planície do rio Jordão. Quando você olha para o livro de 1 Reis, no capítulo de número 7, verso 46, ou segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 4, versículo 17, você vai observar quando Salomão manda fundir os utensílios de bronze polido. E onde foi que aconteceu? Nas terras barrentas do rio Jordão. Agora olhe para cá e preste atenção onde eu vou chegar. Quando eu olho para o rio Jordão, eu começo a abrir as óticas espirituais e me ater no que Deus me propõe a vos dizer: rio Jordão. Repita comigo: rio Jordão. Mas a vida, rio Jordão.
águas que molhou e lameou o pé de Jacó. Quando você abre a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 10, você vai ver quando Jacó manda mensageiro para se encontrar com Esaú, seu irmão. Lhes presenteia, ele passa pelo Jordão. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz que Gideão e os 300 homens que com ele estavam, passaram também pelo Jordão. Aí se dizer que a segunda leitura que ora fiz como leitura introdutória, ela remete-nos à inspiração de poder entender que Davi e todo o povo que com ele estava, passaram pelo Jordão. Agora vamos tentar aplicar isso, entender onde Deus quer nos levar. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo número 3, versículo 23, a Bíblia Sagrada fala que Moisés foi proibido cruzar o Jordão. Por quê? Na íntegra, é porque ele feriu a rocha. Já que a Bíblia tem a linguagem alegórica, literal e a linguagem figurativa, eu vou me ater numa revelação e entender que rocha na Bíblia é um tipo da pessoa magnífica, maravilhosa, soberana de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a rocha. Eu quero que você entenda que Moisés foi proibido cruzar o Jordão. Ele feriu a rocha não era para ser ferida, era para ser tocada. Eu quero que você entenda que é uma particularidade, é um desabafo pessoal da minha parte. Quantas pessoas hoje não são mais abençoadas, edificadas, prósperas? Quantas pessoas não são mais usadas por Deus porque estão ferindo a rocha? Quantas pessoas, vamos começar pela nave de pregadores que eu já vi, contemplei, olhei, enxerguei, aqueles que abrem a boca e no balançar da sua língua começam a arremessar as palavras de desafio, dizendo: se Deus não batizar com o Espírito Santo aqui hoje, eu rasgo a Bíblia e vou desviar. Se Deus não fizer o que eu quero, eu jamais volto a pregar. Primeiro ponto: Deus não é obrigado a fazer nada que eu quero. Ele vai fazer o que Ele quer. Ele vai levantar se Ele quiser, vai levantar se Ele quiser, vai restaurar se Ele quiser. A obra é conforme minha paz. Eu quero que vocês entendam e compreendam desta outra classe, meia dúzia de pessoas também, que eu já vi abrir a boca e dizer: se Deus este ano não prosperar a minha vida, eu vou deixar de ser crente. Se Deus neste ano, este mês, esta semana, no período do tempo que eu quero, não abrir a porta, então Deus para mim não existe. Eu quero que você entenda que se Deus abrir a porta, Deus existe. Se Ele não abrir a porta, Ele existe. Se Ele der para mim o que eu quero, Ele é fiel. Se Ele não der, Ele é fiel da mesma forma. Ele não vai fazer o meu tempo, Ele vai fazer o tempo que Ele quer que seja feito. Você pode levantar as suas mãos. Uramacheia. Agora, quando olho para a Bíblia, a palavra do Senhor, sendo ela a forma tão linda, poderosa, que Deus utiliza para nos ensinar dia após dia, eu olho para a Bíblia Sagrada e começo por aqui. Primeiro, quando você descobre que pela Bíblia, se Moisés foi proibido cruzar o Jordão porque feriu a rocha, você vai para a Bíblia Sagrada e em Deuteronômio capítulo 4, versículo 22, o que é que o mesmo Moisés faz? Moisés sendo cabeça, aquele tanque de guerra na mão de Jeová, que arrancou Israel, que estava 430 anos preso na mão dos egípcios e estava conduzindo o povo. Olha o que vai acontecendo agora. É o mesmo Moisés que está incentivando o povo para atravessar o Jordão, para possuir a boa terra. Eu quero parabenizar a nossa igreja. Isso não é demagogia, ironia, hipocrisia nem farisaísmo. Não faz parte do meu jeito de ser. Sanguíneo como eu sou, franco, sincero, eu quero expor por menor e miúdo de palavras que eu sou parte da membresia de uma igreja séria como esta igreja. Por quê? Porque eu vejo hoje um evangelho distorcido da verdade. Onde esse evangelho é tão distorcido que a realidade é esta: venha tomar posse da boa terra, mas ainda não conhece o Jordão de Deus. Quem quiser que pregue lá fora: ei, venha para Cristo. Por quê? Aqui vamos pregar, Ele vai te dar carro novo, casa nova, fazenda, sítio, prosperidade. Isso é boa terra. E o Jordão? O que é Jordão? O que é Jordão? Ninguém conhece espiritualidade. Ninguém conhece o que é comunhão com Deus, unicidade com Todo-Poderoso. Araito meu floricai. Não. Aleluia. Quem quiser que pregue por aí que crente que sofre está debaixo de maldição.
Eu não conheço isso dentro da Bíblia, porque foi ele quem disse: no mundo tereis mar de rosa. Isto, desculpe, irmãos, eu vou me ajudar. No mundo tereis abundância, mansões na cidade de Campos do Jordão. Porque se fosse assim, quem é caseiro está debaixo de maldição. Já pensou que coisa terrível? Mentira, eu quero que você entenda. No mundo tereis, nem por isso você vai parar, falhar, fracassar, retroceder. Você não é desgraçado, não é minguado, você não está por baixo, não é caldo, é capacho na mão do diabo. Você pode passar por aflição, luta, labuta, peleja, guerra. Por isso mesmo, eu vou para Lucas 10:19, a Bíblia diz: eu vou ter poder para pisar. Quem pisa está por cima, o pisado fica por baixo. Isso significa que você é cabeça e não cauda. Você está aqui, não aqui. Preparado para uma vida tão próxima por enquanto, porque uma particularidade minha vai nessa seguinte linha de raciocínio: eu prefiro ver um cidadão entrar com uma carroça de uma roda tão torta aqui nas pedras para o céu, do que com um carro importado para o inferno. Você concorda também? Diga amém, irmão. Aleluia. Agora vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a palavra. Eu descobri que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, conforme Números, o livro de Números é tão lindo, e lá no capítulo de número 22, versículo 1, ou se você parafrasear com o capítulo 26, versículo de número 3, nós vamos notar geograficamente que a cidade de Jericó, ela fica no alto. Quando nós notamos que a cidade de Jericó, ela fica no alto, logo, se você estiver em Jericó, você tem que passar pelo Jordão. Mas se estiver em Jericó, para passar pelo Jordão, você tem que, grita comigo, descer. De Jericó para Jordão tem que descer. Olhe para cá e preste atenção. Eu olho para o profeta Elias. O profeta Elias tem lições incomensuráveis na história do homem de Deus chamado Elias. Porém, Elias, ele passou pelo menos por 4 lugares interessantes, que eu considero que isso daria uma linda mensagem. Primeiro, ele passou por Gilgal. Segundo, ele passou por Betel. Depois ele foi para Jericó e passou pelo Jordão. Quando nós olhamos para a Bíblia, Gilgal significa o lugar de sacrifício. Depois ele passa por Betel. Betel é chamado lugar da revelação. Depois ele passa por Jericó, que é a moinha de Deus. Ele sai da moinha de Deus e passa pelo Jordão, que é chamado lugar da vitória. Eu quero que você entenda que se tu estiver em Jericó, a tua vitória só será completa quando você descer em Jericó para passar pelo Jordão. Olho eu para a Bíblia Sagrada, e ela sendo tão linda, no livro de Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que um paralítico ficou curado, por quê? Desceu, aleluia. Eu olho para a Bíblia Sagrada, o livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, no capítulo 18, do verso 1 ao 6, o profeta Jeremias obtém por quê? Desceu. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 ao 51, a Bíblia registra que Davi obteve vitória, por quê? Desceu. Agora olhe para cá, quando olhe para o livro do profeta Ezequiel, que é o tema, é o mesmo livro do tema, o homem de Deus, Ezequiel capítulo 2, versículo 22 ao 23, a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Ezequiel, porque ele desceu. Já em Lucas, no capítulo de número 19, versículo 5, eu vejo Jesus debaixo do sicômoro, chamando um camarada de pequena estatura, por nome de Zaqueu, que no original é puro, que de puro não tinha nada, dizendo: ei, desce depressa, hoje me convém posar em tua casa. Escuta isso aqui, irmãos. Ele está dizendo: desce depressa, porque na íntegra, tudo que sobe tem que descer. Às vezes Deus não usa o homem porque subiu no ego, na arrogância, é muito vaidoso, só ele tem que é perto, pode, prega. Escuta aí, irmão. Às vezes Deus não usa o homem. Por quê? Porque ele, como diácono, é o melhor diácono da igreja, da cidade, da região dele. Mas às vezes, se você consagra ele antes do tempo, pronto, como presbítero você estraga a pessoa, porque como presbítero já acha que pode mais do que um pastor. Quantas pessoas eu já vi cometer essa besteira? Deus é homem do povo que comia disco voador de segunda a segunda. E hoje, como itinerante, come filé mignon. É quando a vaca está viva, vai partir com garfo e faca, a vaca grita: mignon! E acha que é o bambambam, não tem um rei na barriga, tem a corte toda na barriga, não cumprimenta qualquer um. Quando cumprimenta meia dúzia, pode ser o irmão. Amém. Não prega para 2, 3 crentes. É melhor que Jesus, que pregou para uma na beira do poço. Eu não. Que Deus me cubra com seu sangue para viver tudo que sair pela minha boca. Aleluia. Quando é que Deus vai usar o homem? Quando ele desceu o rosto reconhecendo a nossa nada. Então ele pensa o capítulo 4, verso 13.
quê? Tem curso de teologia, filosofia, pedagogia? Não! Psicologia não! Eu tudo posso sim, mas aquele que me fortalece. Se não for ele, não tem nada. Se não for ele, não tem revelação. Se não for ele, não tem opção. Se não for ele, não tem batismo. Se não for ele, não tem... Sulime cante caia sou. Anda passando a batalha. Abra tua boca, adore. Vamos te passar da mais que você. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez